Olá, meu amigo. Nesse mapa mental, vamos estudar a resolução 371 do CONTRAN, que é o início do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Agora, nesse primeiro momento, já temos que entrar no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito e falar do DENATRAN. Perceba que quem atualiza o MBFT, que é o nosso manual, é o DENATRAN, não é o CONTRAN, é o DENATRAN. Perceba que o DENATRAN também tem outra atribuição, que é o RRD. RRD é Recibo de Recolhimento dos Documentos. Perceba que o campo de informação mínima para todos os órgãos de trânsito deve ser estabelecido pelo DENATRAN. O nosso Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, no segundo momento, ele gasta muita energia com o tema agente de trânsito. Já, inicialmente, ele vai tratar do conceito de agente de trânsito, que é cópia do artigo 280, parágrafo 4º do Código de Trânsito Brasileiro, que nos informa que o agente de trânsito é aquele credenciado pelos órgãos de trânsito. Chama atenção que agente de trânsito, para poder preencher auto de infração, ele deve estar uniformizado e em serviço. Chama atenção que auto de infração tem a sigla AIT, auto de infração de trânsito. Perceba que o nosso agente de trânsito, ele deve estar com o veículo caracterizado. É a ostensividade da fiscalização de trânsito. Chama atenção que o agente de trânsito tem que ter a consciência, o conhecimento técnico que o AIT é ato vinculado, ou seja, verificou a infração, deve lavrar o auto de infração. O agente de trânsito deve ter como prioridade coibir infrações de trânsito. Em falar em infrações de trânsito, nesse terceiro momento, vamos estabelecer o conceito de infrações de trânsito. Infração de trânsito é aquilo que foi enquadrado no Código de Trânsito Brasileiro como conduta agressiva no trânsito, e o seu enquadramento devido é feito pelo CONTRAN. Quanto à gravidade da infração de trânsito, você estudou na nossa turma básica, você sabe que infração de trânsito é leve, média, grave, gravíssima, e a pontuação correspondente é 3, 4, 5 e 7. Ainda com relação às infrações de trânsito, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito trata das infrações simultâneas, aquelas que, em tese, estariam ocorrendo no mesmo momento, sendo que há o enquadramento de infrações concomitantes e infrações concorrentes. Perceba que concorrente, você tem como exemplo para a sua prova, é o artigo 193 com o artigo 202, ultrapassar pelo acostamento e transitar pelo acostamento. Concorre e vence uma, que é a do movimento final, que é ultrapassagem. Já a infração concomitante ocorre ao mesmo tempo, mas com relativa independência entre elas. Aí você tem dois autos de infração. Perceba que na infração concorrente você só tem um auto de infração. Na concomitante você tem dois autos de infração. E o exemplo clássico é o artigo 201 com o artigo 220-13. Ultrapassar a bicicleta, distância de 1,5 m, e passar pela bicicleta tendo que reduzir a velocidade. As condutas são independentes e aplicam-se dois autos de infração. O tema responsabilidade foi tratado na resolução 371 do CONTRAN, onde você tem responsabilidade do condutor e do proprietário, e também a responsabilidade do embarcador e transportador. Chama a atenção que embarcador e transportador, a responsabilidade é numa única infração, que é a infração
de excesso de peso. As outras infrações, a responsabilidade, em tese, ou é do condutor ou do proprietário. Condutor, atos praticados na direção, e proprietário, as demais. Perceba que no tema responsabilidade, o manual tratou também das demais pessoas, pessoa física e pessoa jurídica, prevista no Código de Trânsito Brasileiro, com responsabilidades. Como pessoa física, você teria o pedestre, você teria o ciclista, e como pessoa jurídica você tem, por exemplo, o artigo 330 do Código de Trânsito Brasileiro, que vai falar do ferro velho, agência de automóvel e oficina mecânica. Agora, no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, é importante destacar que o tema mais importante é a autuação. O manual é de fiscalização de trânsito. Então, nós temos que gastar energia com a autuação. Tranquilo? Perceba que, num primeiro momento aqui, você tem que perceber que a multa que vai ser aplicada, ela tem como fundamento a autuação. Perceba que, no segundo momento, a gente tem que gastar energia com consistência e regularidade do auto de infração. Ele tem que reproduzir a verdade e estar de acordo com a lei, por isso regular. Chama atenção para a sinalização, que é fundamentação para a autuação. Essa sinalização, ela tem que estar de forma legível e visível para que possa haver a autuação. O campo observação do auto de infração é uma quarta preocupação do CONTRAN, diz, olha, se não preenche o campo observação quando obrigatório, a autuação é irregular. Tranquilo? Chama atenção para as autuações que têm a mesma raiz. Perceba que uma infração de trânsito, ela tem uma numeração assim, ó, XXX, tudo bem? XXX, e depois você desdobra, né? 01, XXX, 02, por exemplo. O que isso quer dizer? Esses três primeiros números, XXX, chama-se raiz da autuação. O 01 e o 02 é a conduta que é desdobrada dentro do mesmo artigo, do tipo conduzir veículo sem usar o cinto de segurança. É o 01, conduzir veículo sem o passageiro usar o cinto de segurança. Mas perceba que a raiz é a mesma, relacionada ao artigo 167. Quando a gente diz que tem a mesma raiz, você só pode lavrar um auto de infração. Então você já sabe que no tema equipamento obrigatório, por exemplo, você pode ter aí 28 enquadramentos, mas se tem a mesma raiz, é apenas um auto de infração. Tranquilo? Chama atenção para os tipos de auto de infração. Você tem o auto de infração, está lá na resolução 619, que é o documento próprio. Você tem o talão eletrônico, você tem o sistema de processamento de dados. Esse documento próprio é o auto de papel. Esse documento próprio você tem que dar a segunda via para o cidadão. Tranquilo? Já no sétimo momento, ele vai tratar da infração de estacionamento. Perceba que o tempo estacionado é irrelevante. O que isso quer dizer? Se tiver uma semana estacionado e não tirar o veículo do local, é uma única infração. Perceba agora, já nesse oitavo momento, que a abordagem é a regra nas autuações para que você possa educar. Caso não seja possível abordar, você autua sem abordagem, mas em caráter de exceção. Da mesma forma, a segunda via, tendo ou não tendo assinatura, a regra é entregar a segunda via.
Mas lembrando para você que só é possível no alto dele. Papel, beleza? Tranquilo? Perceba que nas infrações de estacionamento, com o veículo abandonado, condutor ausente, você tem que colar no PB, né, no para-brisa, ou no banco do condutor, se tratando de motocicleta, motoneta e ciclomotor. Chama atenção que as combinações de veículo, em regra, será autuado a unidade extratora, beleza? Nas infrações de circulação. E por fim, o manual trata das medidas administrativas, que a gente vai tratar apenas daquilo que é diferente do Código de Trânsito Brasileiro, ou que acrescenta informação, porque a aula de medida administrativa fica no Código de Trânsito Brasileiro. Medida administrativa, vamos gastar energia só com a remoção. É um negócio diferente de apreensão, porque a apreensão era penalidade. A remoção do veículo, você pode fazer em guincho, caminhão guincho, ou dirigindo o veículo do condutor. Perceba que a remoção é medida de exceção, porque se o condutor sanar irregularidade no local, o veículo não será removido. Beleza? Vencemos a resolução 371 do CONTRAN. Um abraço.